Seja bem-vindo, estamos de volta para a primeira, segunda, terceira, quarta aula dessa semana. Já está acabando, falta só mais 3 dias. Você que ainda não compartilhou, você que ainda não participou, deixa seu comentário, compartilha com alguém, faz esse vídeo andar, meu querido, isso é bênção para a sua vida, bênção para o seu ministério e por que não abençoar outro também com esse conhecimento? Faça o seguinte, compartilha, aqui pega aqui embaixo, curte, compartilha, não sei qual canal que você está vendo, mas dependendo do canal que você estiver vendo, manda setinha, manda aviãozinho, manda sinal de fumaça. A única pessoa que não vai compartilhar, Alfredo, vem comigo, porque está começando agora, vai começar a quarta aula, após a vinheta, te aguardo, vamos falar sobre teoria de relacionamentos, que vai aliviar a sua vida e aliviar essa carga que está nas suas costas. Seja bem-vindo de volta à quarta aula, como eu prometi, continuação da terceira, falando sobre relacionamento. Nessa aula eu vou entregar para você uma dica valiosíssima de como se relacionar com as suas amizades de uma forma que irá blindar o seu coração, blindar as suas emoções e principalmente potencializar futuros relacionamentos e estratégias na sua vida. Então, primeiramente, eu quero começar lembrando lá que dos relacionamentos a gente já ficou faltando falar do pastor. Então, qual é o relacionamento que o obreiro deve ter com o seu pastor? Primeira coisa, meu querido, o seu pastor, ele é uma autoridade sobre a sua vida. Ele não é o seu amiguinho. Então, o mínimo que a gente pode demonstrar, se você vai, por exemplo, num fórum, você tem que chamar a excelência o juiz. Você deve seguir algumas normas de educação e, acima de tudo, de etiqueta, porque é obrigatório. Então, se para lidar com um homem, né, ao qual foi instituído pela sociedade, você deve algumas obrigações, por que não seu líder espiritual você vai agir diferente? Então, grave isso. Acontece comigo, eu uso a seguinte fórmula, tá? A dica que eu dou para você. Eu tenho alguns pastores que são meus amigos pessoais antes de serem pastores. Então, o que acontece? A gente tem uma tratativa que a gente sempre teve antes do cargo eclesiástico. Então, na igreja, ele é o pastor, fora da igreja, ele, na maioria dos cenários, é meu amigo, né? Então, a gente tem uma intimidade de se falar pelos nomes. Mas, o que eu costumo fazer? Se eu conheço o pastor, ou se eu vou no cenário que é a igreja dele, então o que eu faço? Eu já começo a tratar ele como pastor direto, como senhor direto, para que eu não cometa a gafe de, na igreja, na frente dos irmãos, eu não use o termo adequado de obediência. Essa é uma dica que eu dou sempre. Então, conhece o pastor, mesmo que você tenha amizade fora da igreja com ele, mantenha a tratativa para evitar constrangimento, até porque você, que eu falei, todo obreiro é espelho. Tudo o que você faz está sendo observado. Não pense que não está, porque sempre está. É igual eu falo sempre que as pessoas que falam mal de você. A gente vai falar isso mais aqui para frente, que eu digo sempre que quando você é uma pessoa comum, né, dentro do nosso cenário hoje, digital, digitais influencers, pessoas midiáticas. Então, se você não é um midiático, você só tem as pessoas que falam mal de você pelas suas costas, provavelmente, porque não tem coragem de falar na sua frente. E tudo bem, são considerados só os invejosos ou os falácias. Agora, quando você ficar famoso, midiático, né, estourar, aí você vai ter os haters, exatamente, você tem até um nome importante agora para poder falar mal de você. Então, grave isso, sempre você está sendo observado e é papel do obreiro se preocupar com isso, com a imagem que ele passa. Por quê? Como eu, que não sou evangélico, posso ver um Deus que todo mundo diz que é unânime, poderoso, é um Deus de amor, é um Deus acolhedor, como que eu vou ver esse Deus invisível? Através da minha vida, da sua vida, da vida do obreiro e do testemunho que ele dá. Quando eu vejo que uma pessoa era uma coisa socialmente e hoje ela, ao longo de um processo, ela mudou, ela se transformou, eu começo a me questionar o que aconteceu.
Porque há uma mudança. Quando há uma mudança, há uma conversão, por isso o termo é conversão. Quando há essa conversão, a gente entende que alguma coisa aconteceu. O que gerou? Aí faz com que eu questione, tá, a figura Deus, para quem não é cristão, tá, gente? Então, por isso que a tua imagem é fundamental e precisa sempre ter uma atenção específica com isso. Eu vou falar um pouquinho mais disso ainda nessa semana, em alguns outros capítulos para frente, outras aulas. Eu agora vou falar sobre as 3 esferas, uma teoria que eu aprendi num curso que eu fiz maravilhoso, tá? Que para mim tem muito a ver e a Bíblia atesta isso de uma forma muito natural, para mim faz muito sentido. Que é as 3 esferas da amizade. As 3 esferas da amizade, ela é baseada, grave comigo aqui, ó. Primeiro, estratégico. Segundo, amigos necessários. E terceiros, amigos íntimos. Vou começar pelos estratégicos. Quem são seus amigos estratégicos? Aurélio, como assim estratégico? Aquele amigo que, por alguma conveniência social, vocês têm um benefício a gerar um para o outro. Como assim? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho alguns pastores que são meus amigos pessoais, como eu já falei, e me convidaram para fazer um trabalho. Por quê? Porque me conhecem. Então, por me conhecerem e conhecerem o meu trabalho, me convidaram para fazer um trabalho na igreja deles. O que aconteceu? Então, essa amizade foi uma amizade estratégica. É alguém que tem algo que pode te ajudar. Ele soprou o meu nome foi indicado, e por ser uma indicação dele, eu fui fazer um trabalho nessa igreja. Então, essa pessoa agiu como um amigo estratégico. Ah, mas isso é interesse? Não. Isso é amizade, porque eu gosto dele independente do que ele me proporciona. Só que ele pode me proporcionar algumas coisas, assim como eu também estou sendo bênção lá naquele lugar, fazendo um projeto diferente e estou abençoando vidas. Então, para ele, eu também fui um amigo estratégico. Entende a diferença? Então, quando é interesse, é quando você busca algo de alguém que você não gosta, não suporta, e crente não tem essas pessoas, tá? Isso só acontece lá no Rio de Janeiro, em alguns bairros, mas aqui não vai acontecer. Você está aprendendo na semana até o último homem, do desenvolvimento pessoal, que isso não acontece. Crente não tem quem não gosta. Até porque, se possível, tem de paz com todos. Tá bom? Então vamos lá. Amigo estratégico é aquele que vai fazer algum tipo de parceria e benefício, tanto para você quanto para ele. A relação de vocês, independente de haver uma relação, ela se baseia mais nessa troca, porque é algo que vocês acabam tendo em comum. Tá bom? Os necessários. Necessários são fundamentais para que você tenha equilíbrio emocional, exatamente. Senão você vai acabar fazendo igual a mim. De repente você está lá, ó, conversando com o Alfredo. Porque você não é amigo de ninguém, meu querido. E se você não é amigo de ninguém, fica difícil. Então você tem que ser amigo de algumas pessoas. E aí essas amizades, a gente chama de amizades necessárias. O que são isso? São aqueles amigos que você vai chamar para comer uma pizza, vai chamar para ir para uma vigília, vai subir um monte. São pessoas que fazem bem para você e você faz bem para elas. São do seu ciclo social, a maioria dos cenários, e são aquelas amizades, às vezes, até que você já tinha antes mesmo do meio social que você tem hoje. E você tenta mantê-las. Tá? Então, o que acontece? E os mais importantes agora, é o top da parada, são os amigos íntimos. Aqui está o grande mistério da vida, aqui está o grande segredo que Jesus fez questão de deixar muito claro para a gente se blindar emocionalmente. Agora eu vou falar até um pouquinho mais sério. Amigos íntimos são aquelas pessoas que não só você pode contar segredos, como são aqueles amigos que quando você apresenta algo, eles não só recebem, como sonham com você e proporcionam toda uma atmosfera para que você jamais desista disso que você botou no seu coração. É profundo. Vou repetir. Amigo íntimo é aquele que você consegue manter, revelar seus sonhos e que ele não só proporciona uma atmosfera para que você realize, como sonha com você e te empurra para que você não desista dele. Então são aquelas pessoas que torcem para o seu melhor, sabem que você é capaz de mais, estão ali do seu lado orando por você, jejuando por você, te botando no trilho, te botando no caminho, e o mais importante, são pessoas de extrema confiança. O que acontece hoje na maioria dos cenários, por isso a gente tem muito problema? Porque a gente acaba confundindo as amizades e acaba colocando no lugar do íntimo uma pessoa que não está preparada para ouvir o seu sonho. Aí ela vira um bloqueador. Ela vai virar uma pessoa
que vai sair do seu ciclo. Então eu vou abordar muito rapidamente o que a gente chama de teoria dos incontornáveis. Incontornáveis são pessoas que você não tem como sair delas, é a sua mãe, é o seu pai, é o seu tio, aquele parente, enfim, alguém que você tem convívio direto, não tem como sair desse cenário e você precisa lidar com ela todos os dias. A fórmula é muito simples, tá? Para que você consiga lidar com incontornáveis, você precisa lembrar-se sempre. Eu ensino isso em todos os trabalhos que eu tenho oportunidade, que é o ERA. O que é o ERA? Lembra de Era Uma Vez? Era. Eu entendo, eu respeito, eu aceito a sua opinião, mas eu não concordo. Grave isso. Todo incontornável, você precisa aplicar esse modelo. Eu te entendo. Eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo você é uma pessoa importante para mim, por isso eu te respeito, respeito a sua opinião, respeito a forma como você está falando isso para mim. Eu aceito que devido a toda a sua experiência, tudo que você já viveu, você quer me auxiliar nesse problema dessa forma, mas eu não concordo. Faz sentido para você? É simples assim. Ah, essa pessoa vai virar meu inimigo? Provavelmente não. Por quê? Em momento nenhum você discordou dela. Em momento nenhum você desrespeitou ela. Em momento nenhum você deixou de aceitá-la com seus erros. Você só não concorda com o que ela pensa. Isso se chama maturidade. Exatamente. E, por último, mas não mais ou menos importante, também temos os contornáveis. Os contornáveis, como o nome mesmo diz, né? Se a gente vamos usar a fórmula da água, né? A água, ela segue uma lei natural. Qual é a lei universal que a água é regida? De que todo rio deságua no mar. Então, se o rio tem que desaguar no mar, ele vai fazer isso independente do que você tente para represar essa água. Só que a água é muito inteligente. Em alguns pontos, ela vai bater de frente. Mas quando ela vê a resistência, ou ela envolve, ou ela contorna. Por esse motivo, a teoria defende que os contornáveis são pessoas, assim como pedras no caminho, assim como árvores, assim como todas as dificuldades que a água pode encontrar ao longo do caminho dela, que fazem com que ela se adapte àquilo, mas não mude a sua trajetória, não mude quem ela é, não mude o seu princípio final, o seu destino final, que é desaguar no mar. Então, os contornáveis são aquelas pessoas que você vê hoje, por exemplo, o cara fechou você no trânsito, quando que eu vou ver ele de novo? Provavelmente nunca mais na minha vida. Então, ele tem o poder de me tirar do sério, ele tem o poder de estragar o meu dia, só se eu permitir. Só se eu deixar me levar por aquele sentimento momentâneo. E não focar de que não vai mudar nada no meu dia se eu simplesmente deixar ele embora. Porque ele vai embora. E acabou. E aí, nesse cenário de contornáveis que a gente encontra no aeroporto, no avião, a gente encontra no supermercado, a gente encontra no trânsito, são pessoas contornáveis. São pessoas que você provavelmente não vai ver de novo. Então, basta você só se blindar nesse sentido. Até onde eu vou permitir que isso me afete e mude a minha trajetória? O suficiente só para me contornar. Contornei, eu vou embora, continuo meu destino, não vou mais ter que lidar com essa pessoa, não vou mais ter que lidar nem vê-la. E dentro dos contornáveis, sempre haverão duas dinâmicas. Grave isso. A primeira delas é os facilitadores. Aurélio, como eu identifico o facilitador? Já chegou na igreja e de repente, aquele cara que nunca te viu na vida, olha para você, te dá um paz do Senhor, meu irmão, seja muito bem-vindo, aperta sua mão, abraça, aquela coisa de contato, mas é uma pessoa alegre, sorridente. Então, normalmente os facilitadores são pessoas que você, às vezes, não vai ver muito na sua vida, vai estar em poucos períodos, mas que querem sempre ajudar, mesmo que o resultado não vá beneficiar elas, mesmo que o problema não seja com elas. É aquela pessoa que às vezes você encontra e sei lá, tá precisando pegar um táxi, um aplicativo, um carro, e ela cede um lugar para você. Não, pode ir no meu, eu vou depois. Sabe, na fila do banco, você tá para pagar uma conta, não, pode passar aqui na frente, eu vi que você tá mais preocupado, tá com pressa, eu posso esperar um pouquinho, pode passar. Então são pessoas desse modelo. Esses são os facilitadores. São contornáveis, que você vai ter na sua vida, mas que vão tentar facilitar o processo para você naquilo que você está procurando naquele momento. São pessoas que não guardam rancor, não têm, são desprendidas materialmente. Você identifica logo, estão sempre disponíveis, gostam de ouvir os outros, gostam de ajudar, estão sempre sorridentes. Essa é a marca registrada de um facilitador.
Porém, do lado oposto também nós temos os bloqueadores. Quem são os bloqueadores? Bloqueadores são aqueles que não fazem nada se não gerar um benefício próprio. São aquelas pessoas que estão sempre amarguradas, avarentas, mal-humoradas, são egoístas. São pessoas que podem te ajudar, podem facilitar qualquer coisa para você, mas fazem questão de deixar claro que não farão, porque não querem. É simples assim. Mas como eu acabei de dizer, são contornáveis. Então, basta você fazer igual a água, seguir o fluxo e abraçar e a vida segue. Eu vou fechar, eu passei esse aqui um pouquinho só, porque isso precisava ser um pouco mais explicado. Mas eu vou fechar para você com uma frase, agora eu vou ler aqui, tá? Que se chama o seguinte, diz a frase: um erro na vida não é uma vida de erro. Padre Zezinho. Então grave isso para a sua vida, obreiro. Você que é obreiro, aprenda a identificar quem são os contornáveis e os incontornáveis na sua vida, para que você mantenha uma inteligência emocional, para que você não se abale na obra de Deus e que não perca o seu foco. Afinal, Deus te chamou para uma obra muito grande e você precisa aprender a lidar com pessoas. Te aguardo na próxima aula.